Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Eu cumprimento todos com a santa paz de Deus. Que a paz de Deus entre na tua casa, no teu lar, visite teu filho, toda a tua família, e que aonde a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entrar, venha ter libertação dentro da vossa casa, em nome do Senhor Jesus. Sente de ler uma pequena passagem nas Escrituras Sagradas, onde está escrito em Mateus, uma passagem muito conhecida, onde está escrito 1 Mateus 18, o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E aproximando ele eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está é gerado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E dará luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Glória a Deus nas alturas, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs por nome Jesus. Glória a Deus nas alturas. Aqui nós vemos a passagem do nascimento de Jesus Cristo, da geração, estando Maria ainda desposada. Ainda Maria era prometida de José, glória a Deus, na qual era virgem. E Maria, tendo ido falar com José, que estava grávida, Maria e José não quis a defamar, não quis, aleluia, deixar que esse peso corresse sobre ela, porque ela correria o risco de ser apedrejada, de ser morta. Então José estava pensando em deixá-la, glória a Deus nas alturas, e para isso estava se preparando, como está escrito na palavra de Deus. Mas ali José, tendo um sonho, e vendo o anjo do Senhor na visão, no sonho, o anjo do Senhor o alertou, falou com ele, para que ele não se preocupasse, porque o que ela estava concebendo era o Filho do Deus eterno, gerado pelo Espírito Santo, na qual havia sido profetizado por muitos profetas, que de uma virgem ali sairia o Messias. Glória a Deus nas alturas. E hoje nós vemos algumas pessoas perdidas nesta pequena passagem, uma passagem simples, uma passagem de fácil entendimento, mas nós estamos vendo pessoas se perderem, se perguntando, aleluia, se Jesus foi gerado por quem? Outros falando que Jesus tinha sido gerado pelo pecado de Adão. Não. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus cobriu Maria. Bendito é o nome santo do Senhor. E ali o Espírito Santo de Deus gerou a Cristo. Glória a Deus nas alturas. Por isso, Jesus Cristo, aleluia, foi, aleluia, homem, nascido de uma mãe virgem, de uma mãe que não conheceu o homem até o nascimento de Cristo, como está escrito na sua Escritura Sagrada, em que José não deitou com Maria.
até que concebesse a criança. E depois, aleluia, José assim se deitou com Maria. E assim tiveram mais filhos, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Se nós olharmos mais para frente, vamos encontrar os irmãos de Jesus. Glória a Deus nas alturas. Mas aqui nós estamos para falar de algo em que Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Glória a Deus nas alturas. E Jesus Cristo foi uma criança e que cresceu, caminhou, andou, estudou a Torá, estudou as Escrituras Sagradas, porque o povo judeu, eles ensinam as crianças a ler, a estudar, a aprender. Glória a Deus nas alturas, ainda que Jesus Cristo mais para frente, quando a idade de 12 anos já estava pregando para os doutores da lei, para os homens ali no templo de Jerusalém, ensinando-os, e ele olhando e vendo, imaginando de onde vinha tanta sabedoria, de um menino que era filho de José, carpinteiro, aleluia, e Maria, bendito o teu santo nome, José, vindo da tribo de Davi, leão da tribo de Judá. E Maria também era da tribo de Judá. Glória a Deus nas alturas, porque o povo de Israel tinha um ensinamento para que nenhuma tribo se misturasse com outra tribo, porque era o mandar de Deus, que a tribo que casasse com outro de outra tribo fosse expulso, fosse rejeitado pelas duas tribos. Não tinha lugar ali para que se misturasse. Então Jesus Cristo tinha que vir da tribo da tribo de Judá. Só que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gerou. Jesus Cristo fez, aleluia, a sua caminhada, aprendeu, trabalhou com o seu pai de carpinteiro, porque José tinha ofício de carpinteiro, a parte da carpintaria. E assim, Jesus Cristo trabalhou nesse serviço árduo, serviço pesado. E assim, até a idade de 30 anos, Cristo trabalhou. Quando Jesus Cristo chegou na idade de 30 anos, ele foi obedecer ao mandado do Pai. Porque ao mandado do Pai, aleluia, lhe havia dado uma missão, nosso Deus, o Criador, que, aleluia, ele fosse e pregasse o Evangelho, levasse as novas, curasse os enfermos, vencesse a morte, vencesse o pecado. Mas Jesus Cristo tinha uma missão também. Tinha que batizar nas águas do Santo Batismo, porque Jesus, aleluia, havia nascido de uma mulher. Ele não só foi gerado pelo Espírito Santo, mas ali havia também dentro de Jesus o Gênesis da mulher. De Eva havia o sangue de Eva, não, perdão, ou de Maria, havia o sangue de Maria, mas ali havia o pecado, aleluia, de Adão, o pecado adâmico, na qual o pecado adâmico, aleluia, não foi apenas gerado pelo homem, mas foi gerado primeiro na mulher. A mulher gerou o primeiro pecado, a desobediência a Deus. Ora, muitos vão falar, mas Deus havia falado para Adão, para que Adão não comesse, mas Adão havia alertado a mulher para que não comesse e nem tocasse na árvore da ciência do bem e do mal, porque assim Deus havia determinado. Porque o homem, por ser a cabeça da mulher, Deus deu esta missão para falar, olha, não faça tal, porque assim não agrada a Deus. Nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que andar nos caminhos do Senhor. Mas ali Eva, foi enganada pela serpente. Então Eva, quando foi enganada pela serpente, desobedecendo o mandado de Deus, deu o fruto para o homem, e o homem também comeu do fruto. Eva, quando tocou na árvore do pecado, na árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da ciência do bem e do mal, ela conheceu a morte. Porque Deus falou, o dia que tocares, morrerás.
Então não era só comer o fruto era para pegar o conhecimento, a sabedoria, o que é bom e o que é mal. O fruto era para isso, e aquele que tocasse na árvore ia conhecer a morte. Por que a morte? Porque ia desobedecer a Deus. A primeira pessoa que desobedeceu a Deus estava lá no céu. O nome dele era Satanás, era Lúcifer, na qual se tornou Satanás. Ele desobedeceu a Deus, ele criou uma rebelião contra Deus, ele se levantou contra o reino do Senhor. Então ali Deus deu o castigo para ele, ele perdeu a sua fisionomia de anjo, de arcanjo, de querubim, junto com os seus anjos que estavam ali, que se levantaram contra Deus, perderam a sua fisionomia e ganharam a fisionomia de bicho, e foram lançados na terra, lançado, aleluia, bendito o nome santo do Senhor. E quando caíram na terra, ele pegou e tentou Eva, destruindo aquilo que Deus havia criado. Mas tudo já era plano de Deus, porque Deus, ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Muitos pensam, olha, Satanás passou a rasteira em Deus. Não. Deus já sabia que Satanás havia lançado no céu. Satanás havia lançado ali a política. Satanás havia lançado ali e plantado a discórdia no reino de Deus, onde muitos pegaram partido e foram para o lado de Satanás, de Lúcifer. Outros foram para o lado de Deus. Mas houve aqueles que ficaram no meio, nem foram para o lado de Deus e nem foram para o lado de Lúcifer. Ficaram olhando, observando, e Deus assim deu esta guerra por vencida, lançou Satanás na terra. Deus havia criado o homem, Deus havia dado, aleluia, o fôlego de vida para o homem, e essas almas que não lutaram, somos nós, aleluia, não havíamos lutado, por isso nós nascemos e fomos lançados na terra, para que Deus assim nos desse mais uma chance, para que nós tomássemos uma decisão, se nós amarmos a Deus ou não amamos a Deus, se nós adoramos a nós mesmos, se nós, aleluia, não lutamos por um lado nem para o outro. E é assim até hoje. Há muitas pessoas que não decidem, nem servem a Satanás e nem servem a Deus, ficam no meio do caminho, tomam conta apenas de sua vida e não lutam pela salvação, não tomam decisão, batizam, vão para a igreja, mas não plantam, não fazem nada, não produzem. E muitas vezes estão com o pé no mundo e com o pé na obra, com o pé no mundo e com o pé na obra. Este é frio, este é morno, e Deus há de vomitá-los. Deus há, aleluia, de dar o jugo para eles, porque Deus está lhe dando mais uma chance, para que você decida qual lado você quer ir, ou você quer servir a Deus, para lhe dar a coroa da vida eterna, ou você quer ir para o lado de Satanás. Deus está dando essa escolha para cada um de nós. Algumas pessoas escolhem o lado do inimigo, e através do lado do inimigo nós sabemos que ele já está derrotado, ele, os seus anjos e todo aquele que os acompanha. Mas aquele que está servindo a Deus, ele sabe que Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo e que Jesus Cristo carregava apenas o pecado da mulher, porque ele nasceu de um corpo de uma mulher. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Como nós somos gerados dentro do ventre de nossa mãe, é criado o nosso corpo, nossos olhos, os órgãos, os ossos, todo o nosso organismo é criado dentro do ventre de nossa mãe. Bendito é o nome santo do Senhor. Com uma diferença, que precisa do óvulo e precisa do espermatozoide. Mas ali Deus, o Criador, e o Espírito Santo de Deus, que cria todas as coisas, que transcende a lei da física,
bendito é o nome santo do Senhor, gerou uma criança dentro do ventre de Maria. E quando saiu de Maria, naquele corpo, naquela carne, representando a carne do pecado adêmico, do pecado em que Eva cometeu, junto com Adão. Por isso Jesus, não sendo ele pecador, se fez pecador. Quando João fala isto, João fala que Cristo estava lá nos ares, no céu, no seu reino, e veio para a terra. E desceu na terra, e nasceu, bendito é o nome santo do Senhor, não sendo ele pecador. Se fez pecador. Ele veio no corpo, que carregava, aleluia, ali também o pecado, porque Jesus veio mostrar para o inimigo que tudo que o homem passa, ele passava e ele venceria todo o pecado. Não importasse a tentação, não importasse a luta, não importasse a prova, não importasse a guerra, não importasse, aleluia, o que se levantasse contra ele, ele iria vencer o inimigo. Glória a Deus nas alturas, e ele se daria como Cordeiro de Deus, como Filho unigênito do Pai. E assim, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós conhecemos, nós vemos as obras, nós vemos os sinais, nós vemos os milagres, nós entendemos que Cristo, com a idade de 30 anos, foi até o Rio Jordão, batizou no batismo de João, glória a Deus nas alturas, e Jesus Cristo, não fazendo acepção de pessoa, não fazendo acepção de ninguém, Jesus Cristo não batizou ninguém nas águas do rio, muito pelo contrário, todos os seus discípulos foram batizados por João Batista, como Cristo também foi batizado por João. E depois, quando Cristo começou a pregar e anunciar, começou, aleluia, a ensinar os seus discípulos a batizar, não batizando ninguém, mas mandando-lhes ir até João, para que ali, com João Batista, eles observassem, olhassem e começassem a batizar as almas, que se arrependiam do pecado. Por isso João pregava o evangelho do arrependimento. E por isso nós ainda pregamos o evangelho do arrependimento. Glória a Deus nas alturas. Nós temos que se arrepender, aleluia, dos erros, das fraquezas, dos pecados, das falhas, entender que nós carregávamos, aquele que não batizou carrega ainda o pecado de Adão em seu corpo. Ele está preso no fio, aleluia, do primeiro concerto, da primeira crença, aleluia, que é a geração de Adão. Mas quando você aceita Jesus Cristo, quando você é emergido nas águas, glória a Deus nas alturas, você nasce uma nova criatura, você nasce, aleluia, uma geração gerada pela geração de Cristo. Glória a Deus nas alturas. Você se torna a geração cristã, a geração, aleluia, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus nas alturas ali. Porque Jesus Cristo, quando recebeu o batismo, o Espírito Santo pousou sobre ele. Glória a Deus, o Espírito Santo veio como uma pomba e pousou sobre o Senhor, simbolizando que o Espírito Santo pairava sobre todas as águas na geração de todas as coisas. Por isso ele veio como uma pomba, aleluia, mansa e humilde, e pousou, aleluia, sobre o Senhor Jesus. E o Espírito Santo de Deus, quando nós batizamos, nos limpamos, reconhecemos o pecado de Adão, reconhecemos que éramos pecadores e que nós nascemos na geração de Cristo, na geração cristogênica, na geração gerada pelo Senhor Jesus, gerada pelo Espírito Santo de Deus. Nós nascemos uma nova criatura. Nós nascemos para lutar, para vencer o pecado, para vencer a mentira, para vencer a ilusão, para vencer a fadiga dessa terra.
Nós nascemos, aleluia, não importa a luta que nós passamos, não importa, aleluia, a bênção que nós temos na mão, não importa, aleluia, se eu tenho ouro, se eu tenho prata, se eu tenho riquezas na minha mão, ou se eu tenho luta, ou se eu tenho prova, ou se eu tenho dificuldades, aleluia, se eu tenho necessidade, nada disso nos afasta do amor de Jesus Cristo, aquele que crê em Cristo, aquele que ama o Senhor Jesus, aquele que conhece Jesus Cristo como seu único Salvador, aquele, aleluia, que reconhece que Cristo foi gerado pelo Espírito Santo de Deus e que conosco se encontra o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, aleluia. Este está lutando, está caminhando, ainda que nós tropeçamos, ainda que nós, pela nossa fraqueza humana, nós erramos, nós falhamos, nós ainda que tropeçamos, mas quando o Senhor nos levanta, nós caímos de joelho mais uma vez. Pedimos perdão àquele que nos pode perdoar, aquele que pode, aleluia, te dar o perdão, aquele que pode te dar a salvação, aquele que ofereceu, aleluia, o conserto, aleluia, com o teu reino, com o Senhor, aleluia, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele, aleluia, que nós falamos e chamamos o nosso Deus, Senhor Deus. Tenha misericórdia de mim, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que eu lhe peço perdão, porque nós temos que pedir perdão em nome do Senhor Jesus, porque é este nome que é sobre todos os nomes, é este nome que carregou o teu pecado, é este nome que perdoa o teu pecado, é este nome que escreve o seu nome no livro da vida. Não é o nome de Maomé, não é o nome de Buda, não é o nome, aleluia, de outras pessoas, mas é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esse que te dá vida, é esse que te oferece o reino do céu. Através do poder do Espírito Santo, você começa, aleluia, a se limpar, você começa a andar nos teus caminhos, você começa a se reconhecer os seus erros, as suas fraquezas, as suas falhas, porque todos nós, grandes ou pequenos, nós cometemos falha, nós erramos, nós pecamos. Mas quando nós reconhecemos e o Senhor nos dá força, Ele vai nos limpando, Ele vai nos purificando, Ele vai nos santificando, Ele vai te dando, aleluia, o direito de você marchar para herdar a coroa da vida eterna. Ainda que a dificuldade na sua vida seja grande, ainda que a luta na tua casa seja grande, ainda que a sua despensa esteja vazia, ainda, aleluia, que você tenha muito boleto para pagar, o Senhor sabe todas as suas necessidades. O Senhor vê todos os seus choros. O Senhor sabe, aleluia, o preço que Ele pagou no duro madeiro da cruz, por amor de tua alma, por amor de minha alma. Quantos açoites Ele foi açoitado. Aleluia, rasgaram suas vestes, largaram Ele nu, aleluia, ali, no duro madeiro da cruz. Bendito é o nome santo do Senhor, mas Ele não esmoreceu. Ele, aleluia, venceu a morte, venceu o pecado, venceu a mentira, venceu a ilusão, venceu a luxúria, venceu a riqueza, venceu tudo que lhe foi oferecido. Ei, Deus sabe da sua necessidade, mas Ele também sabe o que Ele pode fazer para salvar a sua alma. Ele sabe, aleluia, o que você precisa. Se você tiver muito, Ele sabe se você vai desviar ou não. Se você tiver pouco, Ele sabe se você vai desviar ou não. Ei, mas cabe a nós uma coisa, a olharmos, a falar, Senhor, nem a fome, nem a nudez, nem a luta, nem a prova, nem a necessidade, nenhum homem, nem uma mulher me afasta do amor de Cristo. Porque o amor de Cristo,
Aleluia. É grande o amor de Cristo, aleluia, dentro do meu coração, do teu coração. Ele é infinito. Ele te dá o direito de receber o nome, aleluia, de Filho de Deus. Ele te dá o direito de você ser chamado Filho do Deus eterno e ainda resgatar a tua alma que estava, aleluia, condenada. Ei, vá para os caminhos do Senhor. Faça como Maria enfrentou as lutas, enfrentou as guerras, enfrentou a dificuldade, enfrentou a necessidade, enfrentou as batalhas. Ela poderia ser apedrejada como a menina, aleluia, que ali havia cometido um pecado, uma traição, mas não, ela encarou, aleluia, ela enfrentou, ela passou todas as lutas junto com José. E José ali enfrentou, aleluia, os seus obstáculos, o seu medo. Deus estava com ele, falava com ele, andava com ele, e ele tinha ali uma lição muito difícil, que era criar o Filho do Deus eterno, que era poder, aleluia, ali andar com ele, ensiná-lo e muitas vezes aprender com ele, porque ele, aleluia, tinha toda a sabedoria, de toda a criação. Ei, deixa Deus trabalhar na tua casa. Ensina os caminhos para o teu filho. Ensine a salvação para ele. Ensina que um dia ele vai descer à sepultura, como todos nós. Que um dia a sua alma vai apresentar-se perante Deus. E que se ele não estiver pronto, se estiver preso no pecado, será lançado no fogo. E no fogo, aleluia, ali haverá pranto e ranger de dentes. Não fique você pensando que Deus vai poupar porque era uma criança. Não. Porque Deus está dando oportunidade a todos. E Deus nos ensina que, como os judeus fazem, ensinam suas crianças, Deus da idade de 6 anos, a irem ao templo, a estudarem a Torá, a aprenderem a palavra de Deus. Nós, como pais, como mães, temos que ensinar os nossos filhos que eles têm que aprender o caminho do Senhor. E depois a escolha vem lá para frente para ele. Só que só há 2 caminhos, ou o céu ou o inferno. Ei, confia no Senhor. Confia no Senhor. Se você está na luta, na prova, numa enfermidade, está na cama, clame a Ele, peça em nome do Filho, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, se Tu quiseres, Tu me liberta. Eu creio na libertação. Senhor, se eu tenho que passar por esta prova para a limpeza da purificação de minha alma, me fortalece em nome do Senhor Jesus. Porque a enfermidade muitas vezes é para a nossa própria purificação. Porque o Senhor não veio salvar a sua carne. Ele veio salvar a sua alma. Para que a sua alma, aleluia, não venha a ser condenada junto com o teu espírito e com o teu corpo. Mas para que a sua alma venha a receber um corpo incorruptível. Um corpo, aleluia, aonde resplandece a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde, aleluia, nosso espírito, aleluia, descansará junto com a nossa alma e o resplendor do Senhor estará conosco. Nós seremos como os anjos, na glória de Deus. Bendito é o teu santo nome. Glória a Deus nas alturas. Nós temos que ter sabedoria. E a sabedoria, ela vem do alto. Ela não vem do meu conhecer, ela não vem do meu viver, mas ela vem através do poder do Espírito Santo, dado pelo nosso Deus, o Criador. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Deem um joinha, deixe o like, deem um comentário, deixe o seu comentário e peço a cada um que ajude
lançando, aleluia, a seus conhecidos, a seus amigos, a seus familiares, esta live, compartilhando para que esse canal venha crescer. E quanto mais inscrito, eu preciso de pelo menos 50 inscritos para começar a fazer live ao vivo. Eu agradeço a Deus por tudo. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.